Eu passei a levar a batalha espiritual mais a sério depois desse episódio que ocorreu na minha vida. Eu já sou cristão há 21 anos. Esse testemunho que eu vou relatar aqui foi a experiência mais marcante, espiritualmente falando, em questões de guerra espiritual em toda a minha vida. Em meados de 2016, a minha mãe, ela me mandou uma mensagem e ela falou para mim que estava tendo muitas dores de cabeça, né, que não estava muito bem e pediu oração. E eu disse para ela que iria orar por ela e iria orar pelas minhas irmãs. Normal, porque é muito comum, você que é cristão, você entende, é muito normal alguém te ligar, ou você se deparar com alguém, ora por mim, ora por fulano, para abrir uma porta, o ciclano tá doente, ora. É muito comum esses pedidos de oração. Então, para mim, era apenas mais um pedido de oração. Mas a minha mãe começou a reclamar que aquilo estava frequente, que ela estava tendo muitas dores de cabeça, que ela estava tendo tonturas e que ela não conseguia, chegou tão, vamos dizer assim, foi tão profunda a experiência que ela estava vivendo, os ataques que ela estava sofrendo. Minha mãe não é crente, deixando bem claro para vocês, ela não é crente, que ela chegou a ficar de cama. E aí, a gente mencionou a respeito do jejum. E minha mãe, ela já se batizou, ela está desviada, infelizmente, né? Não está professando a fé, infelizmente, nesse momento. Isso em 2016. Também ela estava fora dos caminhos do Senhor já nesse ano, nesse período. E aí eu mencionei acerca do jejum para ela e ela então decidiu estar fazendo um jejum de 7 dias, né, que seria da meia-noite até meio-dia, fazendo 12 horas de jejum. E quando a minha mãe completou 7 dias de jejum, ela conseguiu se levantar e é como se uma mão guiasse ela. Ela foi para um vaso de planta que estava no corredor de casa, no corredor da casa dela. Eu falo corredor de casa porque a casa da minha mãe é minha casa também. E do nada ela começou a cavucar. Ela começou a tirar a terra, né, daquele vaso de planta. Isso tudo, irmãos, é direção de Deus. Direção de Deus, porque nós estávamos nesse propósito de oração e jejum. E ela encontrou enterrado dentro desse vaso de planta, olha, até me arrepia de lembrar. Ela encontrou uma espécie de uma bola de tênis, um rolo de papel, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, uma bola de tênis, com um laço vermelho ao redor amarrado, certo? Nesse momento, ela, no mesmo instante, a minha irmã me ligou, né? Ela se deparou com aquilo, a minha irmã me ligou e ela falou: Michael, preciso que você venha aqui em casa urgentemente, porque a mãe encontrou algo enterrado aqui dentro de casa. Cheguei lá e quando eu cheguei, estava minha mãe e minhas duas irmãs e ela me mostrou, era obviamente um trabalho de macumbaria, de feitiçaria contra a vida dela. Não me pergunte como aquilo foi parar lá, pois nós não temos ideia alguma. E nós, então, falamos, vamos orar para que o Senhor desfaça, porque o Senhor revelou, né, o porquê que está acontecendo tanta coisa ruim aqui na casa da senhora. Quando eu comecei a orar, o Senhor Jesus é minha testemunha. Eu não preciso mentir. Eu coloquei aquilo na minha mão, certo? E comecei a orar, Senhor, desfaça isso, e repreender o mal, repreender os demônios e tal. E nesse mesmo instante, uma das minhas irmãs e a minha mãe caíram endemoniada. Caíram endemoniada. E no instante em que eu orava por aquilo, eu cheio da presença de Deus, né, falando em línguas estranhas e orando e repreendendo, o Senhor é minha testemunha. Eu não preciso mentir para vocês. Se você já teve uma experiência espiritual semelhante a essa, você pode deixar nos comentários. Aquele rolo que parecia uma bola de tênis, ele começou a encolher, ele começou a murchar na minha mão, literalmente falando. Literalmente falando. Eu senti ousadia no Senhor, e eu fui sobre a minha mãe, orei sobre a minha mãe, expulsei o demônio que estava sobre ela, fui na minha irmã, expulsei o demônio, fui orar pela minha outra irmã. Minha outra irmã começou a ter ânsias de vômito, começou a passar mal, orei por ela e fiquei mais ou menos ali 1 hora, eu sozinho, orando, eu sozinho não, né? Com Jesus Cristo do meu lado, com o poder do Espírito Santo na minha vida. Ali me auxiliando, me guiando, porque eu não tenho poder algum. Eu, humanamente falando, eu não tenho poder para lutar contra Satanás. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda altivez, toda potestade maligna, todo demônio, todo inferno não pode resistir ao poder do Espírito Santo, ao poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E eu, então, orei, ali oramos, e graças a Deus, né, foi a experiência. Expulsei o demônio da minha mãe, a macumba foi desfeita, e acabou aqui, e é isso, e glória a Deus. Aí aconselhei, preguei para minha mãe, preguei para minhas irmãs, vocês precisam ir para a igreja, vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, vocês precisam entrar no caminho da palavra, não é só simplesmente voltar para a igreja, mas é viver de acordo com a palavra, servir a Deus, ter relacionamento com Deus. Fiz o que todo cristão deve fazer, né?
falei acerca da palavra, mesmo elas já conhecendo, mas ali reafirmei a palavra de Deus e fui embora. E aí o que que acontece? Agora vem a experiência, né, que inclusive é título, né, desse vídeo, o ataque na minha casa. Nós estávamos fazendo uma reforma nessa casa aqui, já morava nessa casa, e eu ia colocar um blindex aqui na porta da sala. Inclusive eu vou mostrar para vocês. Vou mencionar para vocês aqui. Vou mencionar. Então, aqui é o meu quarto, certo? Aqui é o meu quarto. Agora, nesse momento, isso foi em 2016, eu tinha só um filho. E aqui nessa parte aqui, tava só o requadro, porque a gente ia colocar o blindex, certo? Então tava aberto aqui, a gente colocou uma cortina, né, pra não ficar exposto, então não tinha blindex, não tinha porta. Na época era outro sofá, e eu falei pra minha esposa, olha, faz o seguinte, dorme com o nosso filho no quarto, e eu vou dormir aqui na sala, para que, questão de precaução, né? Qualquer coisa eu tô aqui. Meus irmãos, quando era mais ou menos umas 2 horas da manhã, entre 2 e 3 horas da manhã, eu acordei, estava deitado aqui nesse sofá, eu acordei, eu dei um pulo, porque eu escutei um estouro, uma explosão, como uma espécie de explosão, e no momento em que eu acordei, eu senti um cheiro de enxofre nesta sala, literalmente falando, um cheiro de enxofre, um cheiro muito ruim, como se tivesse explodido algo aqui. E aí eu peguei, só para vocês terem ideia, é bom que eu estou no local aqui para mostrar para vocês como foi. Eu me levantei, né? E aí eu percebi que toda a vizinhança, ela tava, tipo, todo mundo saiu para fora, porque foi uma explosão, literalmente foi uma explosão. Explosão de transformador, certo? Explosão de transformador. Mas assim, eu tava notando aquele estranho e percebi que não era simplesmente uma explosão de transformador. Então olha para você ver onde está o transformador aqui perto da minha casa. Só para vocês entenderem, olha onde está o transformador. O transformador está mais ou menos uns 40, 50 metros. Aqui está o poste de casa, né? O poste de casa. E na hora que eu saí aqui fora, os fios de eletricidade de casa estavam arrebentados. Não passou nenhum caminhão aqui, não passou nada aqui. Olha onde está o transformador. Então, não fazia sentido, não fez sentido algum o transformador lá embaixo e os fios de energia elétrica da minha casa arrebentaram, e só da minha casa. Da vizinhança aqui não arrebentou. No outro dia de manhã, quando eu acordei, a gente foi testar. Então aí o que queimou? Para você ter uma ideia. Queimou esse motor aqui, queimou, motor do portão elétrico. Queimou a minha TV, agora a gente trocou de TV, mas na época eu tinha uma outra TV, queimou a minha geladeira, para você ter uma ideia, queimou a minha geladeira. E na época eu tinha um telefone fixo, queimou o meu telefone fixo. Eu tinha acabado de comprar um celular Moto G3, para você ter ideia. Um dia depois, meu celular aqui, uma altura mais ou menos 40 centímetros, que a gente tinha um estante aqui, do nada, ele caiu e trincou inteirinho. Então, eu não estava num momento espiritual muito bom de oração, de jejum. E eu percebi que o Senhor estava permitindo aquilo acontecer para que eu buscasse mais ali em oração, em jejum, para que eu tivesse uma vida mais consagrada. E como eu passei a orar pela minha mãe, interceder pela minha mãe que estava sofrendo com ataques, provavelmente alguém fazendo esses trabalhos de macumbaria e feitiçaria. No mundo espiritual, quando eu entrei com a intercessão, com a oração, as forças malignas deixaram de estar somente apontadas para minha mãe e passaram a se apontar para mim, para minha casa. E foi um período assim de experiência com Deus. Aquilo, obviamente, que em um primeiro momento nos assustou, tanto eu como a minha esposa, mas foi um momento onde eu vi que existe um mundo espiritual. Satanás existe, demônios existem, anjos existem, e provavelmente ocorreu uma batalha espiritual aqui no portão de casa. Provavelmente Satanás e seus demônios queriam destruir a mim e a minha família queriam entrar aqui em casa, mas houve uma batalha no céu. Houve uma batalha celestial entre anjos e demônios aqui no portão de casa, que não permitiu que ele entrasse aqui, porque aquele que é do Senhor, o maligno, não toca. Deus guarda os seus. Mas Satanás, ele é ousado, ele é sagaz. E ele buscou a oportunidade para me atacar a mim e a minha família. Perdemos, sim, alguns bens materiais, né? Paguei o conserto da geladeira na época, foi coisa de R$ 200. A televisão estava na garantia, então o conserto foi gratuito. O telefone já estava velho, então não ligamos. E o portão, se eu não me engano, pagamos R$ 50 na época para resolver. Tive uma perca material, né, significativa, e a gente vê testemunhos de relatos na África que são piores ainda do que este relato que eu estou contando. Mas o mundo espiritual existe. Então vigia, ore, consagre, busca Deus, porque Satanás ele está o tempo todo ao nosso derredor, só buscando a oportunidade para nos atacar. Então seja um soldado de Deus, se revista do poder de Deus, se revista da graça de Deus, porque não é brincadeira, é sério, é muito sério o mundo espiritual. E nós temos que estar preparados, estar fortalecidos na força do poder do Senhor para vencer as astutas ciladas do diabo.
Se você tem algum testemunho semelhante, eu quero ler o seu testemunho. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e agradeço por você ter me assistido até aqui.